Uma garota de apenas 12 anos e pertencente a uma classe social média-baixa morava em um apartamento humilde com seu pai. A sua mãe havia falecido e, apesar de viverem só os dois naquele lar, possuíam um bom relacionamento e se amavam muito. Em um certo dia o pai da garota teria que se ausentar por um dia inteiro em função de um compromisso de trabalho. Ele sairia de manhã cedinho e só voltaria no final do dia. Logo pela manhã o pai levantou, preparou o café, chamou a filha para ir até a escola e se despediu com um beijo na testa, saindo apressadamente de casa. A garota manteve a sua rotina diária, esperou a van na frente de casa, foi para a escola, voltou na hora do almoço, esquentando a comida que estava pronta na geladeira e passou o dia vendo TV. Perto das 18 horas ela adormeceu, cochilando na sala. Estranhamente ela começou a sonhar com o seu pai. Ela estava de um lado da rua e ele do outro, carros passavam em uma velocidade espantosa e o tráfego era intenso. O seu pai gesticulava e falava algo para ela, mas devido ao barulho do trânsito ela não conseguia ouvir. Ela percebeu que o pai possuía uma expressão triste em seu rosto e tentava desesperadamente falar algo para ela. Como o som era inaudível, ela tentou ler os lábios do pai para entender o que ele falava. Parecia algo como "oh não", e "abra", e "a", e "porta", e "filha". De supetão, a garota foi acordada de seu sonho por um barulho que, a princípio, não conseguiu distinguir. Parecia que alguém batia na porta com força. Sonolenta ela levantou do sofá e a campainha começou a tocar de forma insistente. A garota colocou seu chinelo e decidiu ver o que estava acontecendo, talvez fosse alguém com alguma notícia urgente. Chegando na porta da frente, ela decidiu olhar pelo olho mágico, quem estaria fazendo tanto alarde para entrar. Estranhamente ela viu o rosto de seu pai olhando para ela, a campainha tocava, intercalada com outras batidas na porta. "Espera, pai." Ela disse. "Já vou abrir a porta." Então ela deu uma volta na chave e decidiu olhar novamente pelo olho mágico. Algo parecia não estar bem com o seu pai. Os olhos estavam abertos, com uma expressão de terror em seu rosto. Hesitante, ela parou com a mão na chave. Faltava mais uma volta para abrir a fechadura, porém ela voltou a fechar a porta. "Pai, o senhor esqueceu suas chaves?" Tudo o que ela ouvia era a campainha da porta. "Pai, por favor, me responda." As batidas na porta continuavam. "Há alguém aí com você, pai?" A campainha tocava freneticamente. "Por que você não me responde, pai?" A campainha tocava e, por alguma razão seu pai se mantinha calado. Assustada a menina se sentou em um canto da sala, colocou as mãos nos ouvidos e passou a chorar baixinho. Parecia que as batidas e a campainha duraram por horas. Vencida pelo cansaço e pelo medo ela adormeceu ali naquele mesmo lugar. Na manhã seguinte ela acordou ainda assustada. Lentamente ela se aproximou da porta e espiou pelo olho mágico. Seu pai continuava ali, olhando para ela fixamente. Com um impulso, tomada pela coragem, ela decidiu abrir a porta bem devagar. Aterrorizada ela foi confrontada por uma visão, vinda de seus piores pesadelos. Preso à porta ela pode ver a cabeça de seu pai pendurada próximo ao olho mágico. Junto a ela estava um bilhete, aparentemente escrito de forma rápida e bruta, onde se lia: "Garota inteligente." Em uma noite um grupo de jovens estavam voltando de uma festa ainda animados. Eles bebiam e riam alegremente. Até que um deles, ao perceber que estavam chegando perto do cemitério da cidade, decidiu contar histórias de terror. As meninas do grupo foram as que estavam ficando mais assustadas com suas histórias. "Estamos quase passando pelo cemitério. Vocês sabiam que nunca devemos pisar em um túmulo após o sol se pôr? Se vocês fizerem isto, o morto agarra suas pernas e as puxa para dentro da sepultura." "Mentira," disse uma delas. "Isto é só uma superstição antiga. Se você é tão corajosa, por que não nos mostra? Eu lhe dou 50 pratas se você pisar em alguma sepultura. Eu não tenho medo de sepulturas e nem dos mortos. Se você quiser, faço isso agora." O menino lhe estendeu uma faca e disse:
Crave isto em um dos túmulos e então nós saberemos que você esteve lá. Sem hesitar, a garota tomou-lhe a faca e caminhou até a entrada do cemitério, sobre a surpresa dos olhos de seus amigos que duvidavam que ela tivesse esta coragem. A garota entrou no cemitério onde o silêncio era total, sombras fantasmagóricas eram formadas pela luz da lua e ela teve a impressão que centenas de olhos a observavam. Chegando ao centro do cemitério, olhou em volta. Não há nada a temer, e disse a si mesmo tentando se acalmar. Então ela escolheu um túmulo e pisou nele, depois cravou a faca no chão e virou-se para ir embora. Mas algo a deteve. Tentou novamente, mas não conseguiu se mover, ficou apavorada. Alguém está me segurando, disse em voz alta e caiu no chão. Como ela demorava a voltar, o grupo de amigos decidiu ir atrás dela, caminharam um pouco e a encontraram sobre um túmulo. Ela estava morta com uma expressão de terror no seu rosto. Inadvertidamente a própria garota havia cravado com a faca sua saia no chão. Com muito medo ela pensara que algo sobrenatural a segurava e sofreu um ataque cardíaco, morrendo em seguida. Já fazia alguns anos que eu havia me mudado para um grande conjunto de apartamentos. O meu prédio era demasiadamente grande e populoso, com 10 andares, sendo que eu morava no 8º. O apartamento ficava em uma região ruim da cidade, meio violenta, e muitas pessoas que moravam no meu prédio tinham um caráter um tanto quanto duvidoso. Por isso nunca fiz amizades e prometi para mim mesmo que assim que minha situação financeira melhorasse eu iria me mudar. Em uma sexta-feira, após um dia árduo de trabalho, eu estava me sentindo exausto. Assim que entrei no prédio, apertei o botão para chamar o elevador, torcendo para que ele não demorasse muito. Por sorte, isto não ocorreu, e assim que as portas do elevador se abriram, um homem estava lá dentro. Ele se vestia com um casaco comprido e um chapéu escondia parte de seu rosto e seus olhos. "Boa tarde", eu disse tentando ser educado, porém o homem não me respondeu nada, saindo apressadamente do elevador e esbarrando em mim. "Maldito idiota", pensei comigo mesmo. Entrei no elevador, subi até o meu andar e, chegando em casa, fui diretamente para o banheiro. Eu lavava as mãos quando percebi no espelho que havia uma mancha escura na manga de minha camisa. Examinei de perto e aquilo me parecia ser sangue. Um calafrio percorreu a minha espinha quando lembrei do homem que esbarrou em mim quando saiu do elevador. Uma tontura ainda mais forte se abateu sobre mim e tirei a camisa apressadamente, jogando a peça diretamente no lixo. Não dormi muito bem naquela noite. Felizmente, o dia seguinte era um sábado e eu poderia ficar até mais tarde na cama, porém logo cedo naquela manhã de sábado ouvi a campainha tocar. Quem poderia ser? Imaginei, meio irritado por ter que levantar da minha cama quentinha. Olhei pelo olho mágico e havia um policial do lado de fora. "O que está acontecendo?" perguntei sem abrir a porta. "Sinto muito incomodá-lo, senhor", disse ele educadamente. Eu queria lhe fazer algumas perguntas, pois houve um assassinato ontem à noite no apartamento ao lado do seu. "Desculpe, oficial, eu não vi, nem ouvi nada", menti para ele, lembrando do homem que saiu apressadamente do elevador. "Mas você pode ser capaz de nos ajudar", continuou o policial. "Você não viu alguém suspeito? Pode abrir ao menos a porta para conversarmos?" "Eu não estava em casa ontem à noite." "Desculpe. Eu não posso ajudar", e menti novamente. "Tudo bem, senhor", respondeu o policial. "Obrigado pelo seu tempo." Continuei espiando pelo olho mágico, vendo o policial se afastar em direção ao elevador. Nos dias seguintes fiquei muito nervoso. Meu vizinho foi assassinado. Este bairro era mesmo muito perigoso e eu decidi que me mudaria neste mesmo momento. Porém um sentimento de culpa me dominava. Eu havia mentido para o policial, pois eu tinha visto o provável assassino. Mesmo que eu não tivesse visto o seu rosto, talvez pudesse ajudar de alguma forma, dizer o horário que eu vi ele. Qualquer coisa. Procurei na TV alguma notícia sobre o assassinato, mas não encontrei nada. Nem na TV, jornais ou internet. Em uma manhã,
eu estava indo trabalhar, saindo do meu apartamento e pensando se a polícia tinha conseguido descobrir o assassino quando senti um cheiro horrível. Tive vontade de vomitar e o cheiro parecia vir de um apartamento ao lado do meu. Fui direto reclamar com o síndico e quando perguntei se o assassinato tinha sido resolvido ele, para minha surpresa, disse que não tinha havido qualquer crime no edifício. Após muita insistência, finalmente consegui convencê-lo. Juntos, subimos as escadas em silêncio, a cada passo a náusea aumentando. Ao chegarmos ao andar do meu vizinho, o cheiro se intensificou, tornando-se quase insuportável. Com o coração batendo acelerado, peguei um chaveiro de reserva que meu vizinho me havia dado em caso de emergência e abrimos a porta com cuidado. A cena que se deparou aos nossos olhos era macabra. Meu vizinho, um homem de meia idade chamado Carlos, estava deitado no chão da sala, em uma poça de sangue já seco. Seu corpo estava inerte, e a rigidez mortis indicava que ele estava morto há vários dias. O que mais nos chocou foi a expressão de terror congelada em seu rosto. Seus olhos arregalados, como se tivesse presenciado algo horrível antes de morrer. O local estava revirado, móveis quebrados e objetos espalhados pelo chão, como se uma luta violenta tivesse acontecido. O síndico, tomado pelo horror, vomitou no chão. Eu me senti fraquejar, mas precisava manter a calma. A cena era grotesca, mas precisávamos averiguar o que havia acontecido. Começamos a vasculhar o apartamento em busca de pistas. Havia marcas de sangue nas paredes, indicando que Carlos foi arrastado até a sala. Encontramos uma faca ensanguentada embaixo do sofá, o que provavelmente foi a arma do crime. Um tremor percorreu meu corpo. Quem teria feito isso? Por que Carlos foi morto de forma tão brutal? A investigação se tornou uma obsessão para mim. Eu precisava descobrir a verdade, por mais terrível que fosse. Nos dias seguintes, a polícia vasculhou o apartamento em busca de provas. Interrogaram os vizinhos, mas ninguém tinha visto ou ouvido nada de estranho. A investigação parecia não ter progresso, e a sensação de impotência me consumia. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, fui assombrado por um pesadelo. No sonho, eu vi o rosto de Carlos, seus olhos arregalados de terror, e a faca ensanguentada em suas mãos. Acordei suando frio, com o coração batendo descompassado. O pesadelo era um presságio? Eu precisava fazer algo, não podia esperar pela investigação da polícia. Comecei a investigar por conta própria, entrevistando os amigos e familiares de Carlos, buscando pistas que a polícia descobrira. A cada dia, me aproximava da verdade, mas também me aproximava de um perigo terrível. As pistas me levaram a um segredo obscuro que Carlos guardava, um segredo que o levou à morte. Uma trama complexa, envolvendo pessoas que eu jamais imaginaria. Descobrir a verdade me colocou em perigo mortal. Eu precisava lutar pela minha vida enquanto tentava desmascarar o responsável pela morte de Carlos.